contigo, nossa eterna gratidão. E os seres menos avançados são aqueles que não se despojando, senão pouco a pouco, de sua vida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres. Levar-vos à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, nelas encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, com essa mensagem, nós abrimos os nossos trabalhos e agora convidamos o nosso querido Giovanni Santos a nos dar a alegria da sua presença e de suas palavras. E tudo em nome do nosso Mestre Jesus. Boa noite, minha gente. Eu quero inicialmente agradecer a Deus a oportunidade do trabalho, agradecer a Jesus a força e a inspiração para seguir em frente, pedir licença inicialmente aos guardiães desta casa, haja vista nós hoje estarmos aqui com a missão de realizarmos a exposição da noite, agradecer à equipe encarnada também pela confiança e dizer aos senhores e às senhoras que aquilo que nós iremos expor, eu tenho poucas certezas na vida, mas talvez o mais necessitado seja eu mesmo. Aquele que realiza qualquer tipo de exposição é o primeiro a ter contato ou a ser guiado a uma leitura edificante. E aqui, na doutrina espírita, nós temos uma imensidão de obras que nos convidam, como leu o nosso irmão, como leu a nossa irmã, ao reencontro com o amor. O amor que é o próprio sinônimo de Jesus. Onde duas pessoas se amarem, certamente Jesus ali estará. Quando duas pessoas se compreenderem ou utilizarem esse instrumento maravilhoso que é o perdão, certamente Jesus ali também estará. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem, bem jovem mesmo, uma garota que apresenta efetivamente alguns sintomas de uma mediunidade bem visível. E a ansiedade que ela portava, naquela conversa que nós tivemos, apontava para a busca de respostas da parte dela. É tudo muito natural da parte de quem está vivenciando algumas experiências mediúnicas íntimas, algumas respostas: por que isso está acontecendo comigo, até quando isso vai acontecer, o que isso vai me trazer de bom, ou o que isso pode me trazer de ruim. Inicialmente eu a tranquilizava, dizendo que aquele primeiro contato não era o momento de falar sobre mediunidade, ou de relatar quaisquer tipo de fenômenos minuciosamente que acontecia com ela. Aquele era o momento de falar sobre emoções, sobre sentimentos. É óbvio que muita gente busca uma casa espírita, uma casa de oração, em busca de uma solução instantânea para os problemas, tendo em vista de que aquele que é portador de alguma dor sabe onde o calo aperta e quer se livrar daquela dor. Só que nós temos de ter a consciência de que todos nós aqui, vocês que estão sentados, eu que estou em pé, os nossos irmãos desencarnados que estão aqui presentes, nos acompanhando, todos nós precisamos compreender os nossos sentimentos. Precisamos compreender o porquê de, em determinados momentos do dia, nós nos irritarmos com mais facilidade, ou o porquê de eu ter tanta dificuldade em verdadeiramente, sem hipocrisia,
perdoar de verdade o meu desafeto, ele ou ela. E tudo isso é o que a doutrina espírita nos convida a fazer, a nos voltarmos inicialmente para uma educação dos sentimentos, uma educação dos pensamentos, porque quando eu estou pensando bem, eu acabo criando ao redor de mim um campo magnético capaz de abrir oportunidades que até então eu não enxergava. Quando você está passando por algum problema, alguma dificuldade, desacelere, durma um pouco. Depois de um cochilo, todo mundo fica zerado, até depois da hora do almoço, viu? Nós precisamos, nós somos espíritos que estamos mergulhados na carne, estamos vivendo uma experiência corporal. Aqui, nesse momento no planeta Terra, não temos santos nem heróis, temos espíritos que estão vivendo uma experiência corporal, e eu queria que vocês soubessem de uma coisa: nós ainda iremos errar muito. Tenhamos caridade com aqueles que erram, porque nós outros erraremos. Nós falamos muito sobre caridade, nós nos reportamos bastante sobre a beleza que é realizar o bem ao próximo, mas quando eu sou carrasco de eu mesmo, não há condições de eu ajudar absolutamente ninguém, porque eu não me dou a oportunidade de sentir o meu próprio amor. E isso não é egoísmo. Isso é eu saber das minhas condições, eu realizar uma autoavaliação e perceber que eu posso ainda não ter me tornado um ser evoluído, um ser que irradia luz por onde passa, mas que em algum ponto eu já melhorei. Meus queridos, não sei há quanto tempo vocês frequentam a doutrina espírita, não sei exatamente há quanto tempo vocês participam de grupos de estudo, de palestras, recebendo a nossa parte magnética por meio dos passes e da água fluidificada e das orientações. Mas uma coisa eu preciso dizer a vocês: alguma coisa melhorou na sua vida. Pare de pedir tanto, a gente pede demais ao plano espiritual. Eu acho que tem hora que o nosso próprio anjo guardião se irrita, o nosso petitório é tremendo, com coisas do dia a dia que eu posso fazer. Criatura, se tu estás de pé, se tu conseguiste e recebestes a bênção de ter duas mãos, dois pés, poder falar, poder caminhar, poder desejar um bom dia a quem está ao seu redor, tu és uma criatura privilegiada. Recentemente eu vi uma reportagem que me chocou bastante. Ela reportava-se a São Paulo, mas perfeitamente se encaixa aqui na nossa querida Campina Grande, nesse entorno aqui inclusive onde nós estamos. Hoje não, porque hoje foi uma noite chuvosa, nós tivemos a agradável surpresa de ter um clima mais ameno depois de um dia com bastante sol e calor, não é verdade? Mas além do alimento, meus queridos, e do cobertor, aqueles que moram na rua não têm água potável. Vocês já pararam para pensar, ou já se colocaram na situação de alguém, Sandro, que passou um dia sem beber água, ou que teve de, para sobreviver, beber uma água barrenta, porque não tinha água potável? Água potável é uma bênção. Então, há muitos irmãos nossos nas ruas, passando dificuldade, que essa noite mesmo dormirão sem ter a oportunidade de se levantar, como nós fazemos diversas vezes em casa, no momento em que estamos dormindo inclusive, ou acordamos daquela noite depois de muito calor, com muita sede, a gente vai direto lá para o bebedouro e saciamos a nossa sede. Tudo isso é presente. Eu disse em uma certa exposição numa casa espírita aqui em Campina, eu sou atrevido e vou dizer aqui também:
Nenhum de nós aqui presente, nesta noite, sabe o que é a vida. Nós não sabemos o que é a vida, porque nós temos tudo aquilo que é necessário para um mínimo de existência. Nós tivemos e recebemos hoje a oportunidade de ter o mínimo para uma existência. E esse mínimo é muito quando nós nos comparamos com aqueles que têm abaixo de nós menos do que nós ou absolutamente nada do que temos. Certamente, mesmo possuindo um mínimo de condições para sobreviver, nós ainda nos aperreamos porque não temos sobra meios no final do dinheiro. Isso acontece com todo mundo. Não adianta o salário que você tenha, pode ser um super salário. Vai acontecer com você, porque a partir do momento que você adquire um determinado padrão de vida, você não quer dar uma caidinha. Então, falta de dinheiro, todo mundo passa. Problema no relacionamento com o companheiro ou com a companheira, atire a primeira pedra quem não teve ou nunca teve. Se prepare porque vai ter. E se não tiver, não é relacionamento, é falsidade. Não existe relacionamento sem conflito. O conflito faz parte do relacionamento. Quando eu quero aprender a amar, eu tenho de aprender a dialogar. E para aprender a dialogar, não é aprender a falar bonito, não. Só aprende a dialogar quem aprende a escutar. Talvez por isso nós tenhamos dois ouvidos e apenas uma boca, com a oportunidade magnífica de podermos ouvir mais, de podermos emprestar. Quando a gente realiza a oração de São Francisco, e algumas vezes a gente faz aquilo de forma mecânica, né? Sem perceber que ali, naquela oração de São Francisco, é um verdadeiro mantra que nos convida a um exercício de vida em abundância e de aplicação na prática da caridade, com o meu próximo, com aqueles que estão ao meu redor. Quando a nossa irmã Socorro perguntava o título dessa exposição, eu falava sobre oportunidade, porque esse foi o capítulo que nós estávamos estudando lá no Centro Espírita Discípulos de Jesus, onde somos trabalhadores, e lá, em Caminho, Verdade e Vida, mais precisamente no capítulo 73, o Espírito Emmanuel fala com o título Oportunidade sobre o que é o mau trabalhador e o que é o bom trabalhador. Eu sei que automaticamente vocês irão colocar isso dentro da perspectiva de trabalho, dentro da casa espírita, por exemplo, ou dentro de uma perspectiva religiosa. Mas o que Emmanuel fala se aplica em diversos contextos do nosso dia a dia. Vocês vão perceber. Quando Emmanuel diz, por exemplo, que um mau trabalhador está sempre queixoso, quem aqui não é ou não conhece alguém que parece que aquela criatura, meu Deus, não tem nada bom para ela, é um resmungão, reclama de tudo, absolutamente tudo, nada está bom, nada presta. Esse é, na visão de Emmanuel, o mau trabalhador, ou essa é uma das características do mau trabalhador. Ele está sempre se queixando. Quando não atribui a sua falta aos instrumentos, ele lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Palavras de Emmanuel. Como nós não temos aqui algumas das experiências relatadas nesse texto, né? Nós nos acostumamos aqui no Nordeste, principalmente nessa parte semiárida, né? Aí esse calor intenso, aí quando vem essa chuva, essa brisa, a gente diz assim, nossa, que chuva gostosa. Mas aí algumas pessoas dizem, não, eu não vou lá para a Corrente Esperança hoje não, está chovendo. Eu não vou não, está chovendo. Podem prestar atenção que se nós colocarmos travas, se nós colocarmos barreiras no nosso dia a dia e nas coisas que nos fazem bem, como é, por exemplo, estar em uma casa espírita, onde os espíritos que trabalham aqui, são todos da seara de Jesus.
todos os espíritos que trabalham na doutrina espírita e desenvolvem a atividade do bem estão em nome do Cristo. Eu quero desejar boas-vindas às pessoas que chegaram agora. Sejam abraçados por todos nós aqui que estamos hoje à frente dessa atividade. Estamos falando sobre oportunidade. Falei há pouco sobre o mau trabalhador na visão do Espírito Emmanuel. Mas Emmanuel nos dá algumas pistas do que seja um bom trabalhador. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Ele valoriza todos os elementos colocados em seu caminho ou em seus caminhos. Ele respeita as possibilidades alheias e não depende das estações do tempo. O bom trabalhador, ou aquele que quer viver em paz, ele começa criando um ambiente de oportunidade salutar ao seu redor. Ele para de reclamar. Ele começa a mais agradecer do que trazer problemas. Ele se torna uma pessoa proativa, porque ele para pensar: nossa, já tem tanta gente pensando nos problemas, vamos nos concentrar nas soluções. E aí, nós, como eu disse, nós gostamos do petitório, né? E aí nós pedimos a Deus: Senhor, manda uma oportunidade de emprego para mim, Pai, eu estou desempregado, eu estou parado. Mas aí a criatura não gosta de estudar, não tem coragem de distribuir currículo e só quer um emprego que seja bom. Ele não aceita uma coisa menos do que aquilo que ele estudou. Então, se ele é uma pessoa graduada, ele não aceita uma oportunidade de trabalho que apareceu para ele, porque ele diz: não, eu mereço coisa boa. Não que não mereça, me entendam, por favor. Não que não mereça. Mas se não tivermos humildade para aceitar a oportunidade que bateu na nossa porta, certamente não teremos o merecimento de vivermos coisas grandiosas, porque não sabemos no pouco agradecer. Aí o indivíduo diz assim: Deus amado, me manda o amor da minha vida, permite que aquela princesa chegue banhada em pérolas. Ou então as moças podem dizer assim: me mande aquele príncipe num cavalo branco, com 3 estrelas no peito, de preferência um cabelo com brilhantina, com gel brilhantina, brilhante, radiante, bombado, porque hoje as pessoas só aceitam se você tiver um corpo escultural. E aí a espiritualidade que está ouvindo, que está ao seu lado, diz: nossa, como tu é exigente, vice. Tu és exigente. Tu não aceita menos do que. E aí nós acabamos perdendo as oportunidades de nos relacionarmos. Eu conversava com uma jovem, também numa oportunidade de atendimento fraterno, e a jovem relatava que há mais ou menos 2, 3 anos, eu vou contar 2 experiências, vou contar essa e vou contar outra. Ela disse que há 2, 3 anos se isolou do mundo, se trancou num quarto, não sai mais. Ela disse que não consegue se concentrar em algumas atividades e que não tem ânimo, força, por exemplo, para tocar um barco em uma atividade de caridade ou uma atividade religiosa. E aqui em Campina Grande, gente, tantas pessoas precisando de mãos amigas para poder trabalhar. Eu precisei recentemente de uma casa de apoio que fica lá em frente ao Hospital de Trauma. É Charles, é um rapaz evangélico extremamente dedicado. Conheço o Charles há muito tempo. Além da casa dele, nós temos outras casas de apoio, tem a da FAP, e são casas de apoio para parentes dos doentes, certo? Então, aquelas pessoas precisam de tudo, né? Elas chegam aqui, elas não têm carona, elas não sabem pegar um ônibus. Lá dentro das residências onde elas ficam, elas são minimamente acolhidas, mas toda ajuda é bem-vinda. E esse é apenas um dos trabalhos. Há muitos outros trabalhos aqui em Campina a serem desenvolvidos em prol da caridade, em prol do bem. Então, você que é jovem fisicamente e que perde a magnífica oportunidade
de poder utilizar esse potencial energético que tu tens, esse fluido vital em abundância, para desenvolver uma atividade de trabalho, saiba que certamente tu viverás uma vida de muita ansiedade e de distúrbios que não te aparecerão do dia para a noite. Eles irão aos poucos sendo maturados por você mesmo. E aí tu perceberás, em determinado momento de tua vida, o que é que tu fizeste daqueles dias, daquele tempo que tu tinhas, das oportunidades que chegaram a ti, para que tu pudesses desenvolver uma atividade benéfica em prol de alguém. Mas eu sou muito atrapalhado, Giovanni, eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada. Criatura, tu já ouviu falar em YouTube? Aprende a fazer um crochê. Só fica com a mente vazia hoje quem quer. Quem quer. Não há idade. Não há idade. E nós espíritas, nós temos dentro do nosso corpo de orientações, uma orientação que é maravilhosa. Isso aqui é casca. Isso aqui é casca. Tem um espírito vibrante dentro de cada um de nós, que quando esse corpo nós devolvermos à natureza, é um presente, esse corpo é um presente, mas vai ficar lá, e todos nós passaremos, ninguém vai ficar para semente. E aí a gente perde tempo, a gente chega em determinado ponto da vida, aí diz, meu Deus, eu trabalhei tanto, me aposentei, agora só vou pagar remédio. Olha o pensamento da criatura. Ou então alguém diz assim, eu só vou começar a trabalhar no espiritismo, eu só vou ser um trabalhador espírita quando eu me aposentar. Peraí, nós temos as oportunidades nas nossas frentes, só que o que é que nós fazemos? Nós deixamos passar. E aí eu me encontrava com um garoto de 14 anos, também numa oportunidade de atendimento fraterno. E aí o menino disse, estou tão estressado. Eu digo, como é? 14 anos? Ele disse, estou estressado. Eu disse, não tem condição, meu filho. Não há condições. Aí eu disse, o que é que tu anda fazendo? Vive trancado no quarto, assistindo. Eu disse, assistindo o quê? Ele disse, filmes. Aí eu disse, mas rapaz, tu tá tão pálido. Tu já experimentou tomar um banho de sol? Não sei o que é isso. Eu disse, meu filho, pela manhã você pega uma cadeirinha. Pode ser aquelas que você leva para a praia, mas pode ser também uma cadeira de plástico. Você coloca lá, tome um banho de sol. Sinta a energia maravilhosa curadora do sol. O sol, além de vitamina D, tem um potencial desobsessivo tremendo. Aquelas criaturas que querem viver em ambientes fechados, além de correrem o risco de se tornarem claustrofóbicas, elas estão se amofinando e criando no ambiente onde ela está, um ambiente sem luz, sem vida. Abre as janelas de tua casa, vai fazer uma faxina na tua casa, colore tudo. Pega o laranja, que é uma cor vibrante, coloca na tua casa. Um azul, um verde. Transforme a sua casa num ponto de luz. Realize o Evangelho no lar com seriedade. Não é possível desligar o telefone celular apenas no momento que o Evangelho vai começar. Isso é inadmissível. Que tipo de escravidão é essa? Que nós não estamos mais acorrentados a grilhões, nem aquelas bolas que apareciam em Chapolin Colorado, aquelas bolas de ferro preta pesada. As nossas prisões agora são celulares. A atividade do Evangelho no lar, quando nós nos propomos a realizar, é uma atividade de luz, é uma faxina, mas é mais do que isso. É o momento que eu tiro para poder realizar dentro de mim. Vocês sabem o que é um mapa, né? Principalmente quem tem pressão alta, todo mundo sabe o que é, né? Faz o exame, verifica o teu dia a dia para saber como é que está a questão da pressão e tudo mais. O Evangelho no lar
lar é um mapa. O Evangelho no lar é a oportunidade que você tem para, naqueles 10, 15 minutos, ouvir de verdade. Porque uma coisa é você estar presente no corpo físico. Isso é uma coisa. Isso funciona em sala de aula, em palestra espírita, em atividade religiosa, em qualquer canto. A gente está só o corpo ali. E o cansaço é completamente compreensível. Pelo amor de Deus, me entendam. É completamente compreensível. Mas o que não é possível é que em 15 minutos de evangelho ou em 60 minutos de uma atividade religiosa não tenha ficado dentro de nós alguma coisa. Não é possível que alguém chegue para a gente, quando a gente chegar em casa, ou amanhã de manhã, e perguntar: ei, o que é que foi lido lá na Corrente de Esperança? O que é que você leu? Você poderia me dizer um pouquinho da mensagem para eu pesquisar? Aí você diz: estou esquecida. Não sei o que foi aqui. Como pode? Durante um bom tempo a gente aprende a programação da TV, sabe que depois da dona do pedaço vem ou o futebol e por aí vai, até chegar no Jornal da Globo e tudo mais. A gente sabe de tudo, mas a nossa memória acaba se esfarelando. Emmanuel diz ainda no texto Oportunidade: no torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino de Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Eu encontrei ainda uma mensagem constante lá em episódios diários, onde o Espírito Joana de Ângeles fala para a gente sobre a oportunidade do dia. Joana de Ângeles começa dizendo logo assim: dia novo, oportunidade renovada. A mentora de Divaldo Franco acrescenta: cada amanhecer representa divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Cada amanhecer é um convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. Eu não sei como é que anda a tua vida, mas não é possível viver. Escute o que eu vou dizer agora. Não é possível viver sem ter sonhos. Você está vivendo mecanicamente, está acordando de manhã, vai para o trabalho, aí vai enfrentar a hora de rush aqui em Campina Grande, né? A hora do pingo da meio-dia em Campina Grande, que é uma benção no trânsito. Aí você chega, não almoça, engole, aí vai para casa de noite, dorme, acorda no outro dia. E aí a vida vai passando. Mas o que eu queria saber de você, e você não vai responder para mim, você vai responder para você mesmo nessa noite. Você ainda tem sonho na sua vida? Eu falo sonho mesmo, de crescer, de conquistar novos espaços, de viver um relacionamento feliz, de ter relacionamentos saudáveis. Ou você entregou todos os seus sonhos para as dificuldades, ou você está entregando todo o fluido vital, toda a vida que você tem de sobra para as dificuldades. O que é que está te desgastando? São as oportunidades que você não aproveitou? Ou é você mesmo quem tem colocado barreiras na sua vida, impedindo que em determinadas circunstâncias você sinta um afago ou você afague, você receba um presente ou você doe um presente, você participe e você interaja? A vida é um presente. Não podemos permitir que as dificuldades do dia a dia, o torvelinho, eu achei essa palavra, né? Faça com que a gente fique no olho do furacão o tempo todo. Não dá para a gente ser estressado o tempo todo. A gente tem que ter momentos de equilíbrio. E isso não pode ser só na casa espírita. A doutrina espírita tem que estar comigo onde eu for, porque eu serei convidado a perder o meu equilíbrio durante o dia. Os convites são inúmeros. São arrastamentos terríveis. Arrastamentos que nos levam à discórdia, à fofocaiada,
arrastamentos que nos levam a perturbações que vão se refletir no nosso sono noturno. Aí alguém diz assim: mas eu estou tendo tanto pesadelo. Observe como foi seu dia. Não é possível, minha irmã, não é possível, meu irmão, que você tenha tido um dia vibratoriamente satisfatório, com pensamentos saudáveis, e ter uma noite de sono perturbada. Não dá, não dá. Como é o nome da tua ansiedade? Responda para você mesmo. Que nome você está dando à tua ansiedade? É um trabalho da faculdade? É um aperto dentro de casa? É uma cirurgia para fazer? Faz, criatura. A gente vai passar pela faca mesmo. Nós estamos aqui, neste planeta maravilhoso Terra, como nos revela as orientações, planeta de provas e expiações, para sermos vencedores. Já olharam como é que está formada a palavra vencedor? É vence e dor. Vencedor todo dia. Não tem outra. Ou você se coloca numa postura de dizer assim: meu Deus, obrigado pelo que eu tenho hoje, inclusive por esse problema, que se você olhar direitinho, tem problemas muito maiores, tem situações mais vexatórias ou mais difíceis. Eu tenho 32 anos, tenho uma amiga muito querida, que hoje é uma cidadã casada com 4 filhos. 4 filhos. Ela é mais ou menos da minha idade. Um dos filhos dela tem entre 13 e 14 anos.